Há muito mistério sobre o que é a vida e a morte. Há muitas perguntas sem respostas. Mas também há quem possa amenizar esses tormentos. Robério de Ogum, o Guru. Como vai você, meu amigo, minha amiga? Eu espero que você esteja em paz, com o teu espírito tranquilo, cheio de harmonia. Mas para você, meu amigo, minha amiga, que está atormentado, que está sofrendo, que está vivendo momentos de desespero, eu quero dedicar essa mensagem espiritual. Quero que você preste atenção. A maior vitória de um ser humano é a vitória que não derrota ninguém, moralmente ou espiritualmente. Robério de Ogum. Aqui você também vai poder participar, fazendo sua consulta, mandando perguntas, curiosidades, sugestões para o nosso programa. É só entrar no meu portal e deixar uma mensagem, como esta que você vai ver agora. Robério, perto de casa tem um lugar que já foi de tudo. Padaria, farmácia, escolinha, e nada nunca deu certo lá. Todo mundo diz que o lugar é zicado, porque morreu uma pessoa lá de forma trágica. Isso é verdade? O que pode ser feito? Olha, isto é uma lenda. Um local, um prédio, uma casa, uma moradia para ser habitado por espíritos obsessores e nada dá certo. Lá ter forças espirituais, isso demora 100 anos, 150 anos, 200 anos até. Então, a pergunta que você me faz é muito mais uma energia humana, material, que propaga isto, que nada dá certo, do que realmente ter uma força de espíritos obsessores. Porque é preciso que eles dominem aquele local, que eles morem naquele local e que eles assustem todos os humanos que se aproximam desse local. Então é uma lenda, não é real. Eu estive num local que muitas pessoas acreditam existir uma maldição, moradias de espíritos do mal, pois lá aconteceu uma tragédia horrível que abalou o Brasil. Acompanhe esse caso. Após 15 anos desse duplo homicídio, nós voltamos à mansão da família Richthofen e voltamos acompanhado do guru Robério de Ogum, um dos maiores espiritualistas de todo o Brasil. Robério de Ogum, primeiramente um prazer estar falando contigo. Nós conhecemos todo o caso da família Richthofen. Na época do crime, a polícia fez o seu papel, identificou os culpados, a justiça também já os julgou e os condenou. Nós conhecemos, então, toda a parte humana da história. Mas se nós elevássemos a nossa discussão a um âmbito espiritual, daria para apontar quem foi o responsável por tamanha tragédia? Olha, quando você busca espiritualmente o karma da mãe, do pai e do irmão de Suzane, você busca lá no passado as últimas vidas que eles tiveram. Eles foram inimigos em vidas passadas. E ela é a grande inimiga espiritual da família. Então, tudo o que aconteceu no dia dessa tragédia foi arquitetada por ela, comandada por ela. Por quê? Porque ela é dominada, totalmente dominada por uma maldição que ela trouxe no karma dela terreno e que ela já trazia de uma outra vida. Então, tudo foi arquitetado por ela, tudo foi feito por ela. E ela teve uma facilidade muito grande para encarnar isto nesta vida. Tendo em vista essa sua explicação de que a Suzane era inimiga e é inimiga até hoje da família von Richthofen, essa tragédia poderia ter sido evitada? Sim. De que maneira, Robério? Quando eu busco espiritualmente, logo que ela conheceu o namorado, Daniel, né, aí com 16 anos, 17 anos, tinha no karma dela para ela ser mãe. Se ela, naquele momento, ela se torna mãe, esta encarnação desse filho evitaria tudo isto. Iria evitar. Porque foi daí que começou toda a implicância, tanto do namorado e dela com o pai e com a mãe.
Por quê? Porque o pai e a mãe, eles não aceitavam o relacionamento dos dois para ser encarnado nessa vida. Então levou-se ao que aconteceu. Então foi uma maldição muito forte que ela trouxe de outras vidas e que poderia ter evitado se ela tivesse tido esse filho aos 16, de 16 para 17 anos. Um filho, então, quebraria toda essa maldição? Sim, porque essa criança conquistaria a harmonia da família. Ele conquistaria o pai de Suzane, a mãe de Suzane, né? E isso não aconteceu. Se tivesse acontecido, tudo seria evitado. Eles tiveram juntos a ideia de matar os pais de Suzane. Para mim, meu número é advogado, que faz uma coisa dessa aqui e manda matar pai e mamãe. Ele tinha tudo na vida que tinha, tudo na vida. Robério, vamos então explorar um pouquinho o seu lado sensitivo, o seu lado vidente, olhando aqui para a fachada da mansão da família Richthofen. Você sente algum tipo de energia negativa, mesmo 15 anos após os crimes? Não, não tem. Por quê? O que tinha que ter acontecido, aconteceu com ela. Ela era a pessoa que destruiu tudo. Hoje ela não está mais aqui. Então você não tem, porque você busca, o que eu vejo espiritualmente, o espírito da mãe dela está em paz. O espírito do pai dela hoje vive em paz. Eles não estão aqui. A maldição não é do local. A maldição não é do local. A não ser que você vai a um local de muitos massacres, de muita dor, e que correntes obsessoras passaram a morar ali, espíritos passaram a morar ali. Aqui não mora espíritos. Não mora. Aqui morou uma jovem da qual ela trouxe para a sua vida essa vingança. Isto tudo que ela cometeu, ela não está mais aqui. Esse espírito continua com ela onde ela está. Esse espírito está com ela lá no presídio. Esse espírito, para ele terminar com o que ele quer terminar, tem que atingir o irmão dela. Quem habitar essa casa pode habitar tranquilo, não existirá nenhuma maldição, não existirá medos, assombramentos. Muito pelo contrário, toda essa maldição ainda continua nela. Não na casa. Não na casa. Por exemplo, não me assusta em nada, por exemplo, se ela vir cometer um suicídio. Quando aconteceu esse fato, eu tive aqui e até falei isto. Comentei que com o passar de muitos anos, ela poderia ir cometer um suicídio, o irmão pode cometer um suicídio. Por quê? Essa maldição ainda está nela. Essa maldição o irmão também pegou. Vamos então falar do Andreas. Vamos então falar do Andreas von Richthofen, irmão da Suzane von Richthofen, hoje com 29 anos de idade. Recentemente ele foi alvo aí de diversas notícias, em sites na internet. Ele foi abordado por policiais militares ao tentar invadir uma residência, inclusive em uma rua próxima aqui, a rua Zacaria de Góes. O Andreas apresentava confusão mental e aparentava, de acordo com o prontuário médico, estar sob o efeito de drogas ilícitas. Isso é um karma também remetente ao passado? Ele não se livrou dessa maldição imposta pela irmã? Lógico que não se livrou. A maldição que a irmã tem atinge ele hoje. Se a nossa prisão é injusta, é indevida, então que sejamos todos devolvidos à liberdade, não apenas um. Não aquele que teve mais penas e dinheiro e que procurou o tribunal. É injusto, pô. Não tem motivo. Menina quieta, não afrontou ninguém. O que ela fez? Suzane não tem direito a alimentos, o irmão nega alimentos e paga caseiros para tomar conta do sítio, para tomar conta dos imóveis, para sustentar cachorro, cães de estimação, e Suzane não merece nada. Esse menino nunca vai ter sossego na vida. A inteligência humana dele, quando ele vai conquistar alguma coisa no plano material, essa perturbação vem e corta todo o caminho dele. Numa das visitas de Andreas a Suzane, foi por ela solicitado que ele fosse até o quarto da casa onde eles residiam e lá pegasse um ursinho de pelúcia.
um ursinho de pelúcia que tinha dentro dele escondido alguma coisa que ela não gostaria que viesse a público. Eu vou mostrar para vocês. Quando a polícia entrou e revistou a casa, não ocorreu aos policiais que dentro de um ursinho Que ficava no quarto dela, é isso? ingênuo, bonitinho desse, ela pudesse guardar não a cartinha de amor do namorado. Se o irmão dela vir a cometer um suicídio, também não me assusta, porque essa maldição é muito forte. Não vai deixar o menino ter paz, não vai deixar o menino viver em paz. Por quê? Porque tudo isso que Suzane cometeu, que ela trouxe dessa outra vida, que ela encarnou nessa vida, o ódio, a mágoa, a vingança, a destruição, ela vai brigar até destruir o irmão. E como fazer para quebrar essa maldição? Ela tem que se voltar muito, muito a Deus. Ela tem que se cuidar espiritualmente. Ele precisa se cuidar espiritualmente. Quando eu olho espiritualmente para o irmão dela, você vê que ele é um menino extremamente inteligente. Você vê que é um menino velho de espírito, velho de alma. Mas quando ele é atacado por essa maldição, que foi a mesma maldição que matou a mãe, que matou o pai, deixa ele transtornado. Deixa ele sem chão, deixa ele totalmente desequilibrado. Então nós precisamos entender que uma tragédia como essa, ela acontece não por uma força humana só, mas por uma força de maldição, por uma força de espíritos do mal. No meio da discussão, me deu um tapa no rosto, coisa que ele nunca tinha feito, ele nunca tinha encostado a mão em mim. Naquele dia, o Daniel foi atrás de uma arma para matar os meus pais, porque ele ficou revoltado com aquilo. Eu não precisaria demonstrar, como não precisei aos desembargadores, a real personalidade da Suzane. Ô Daniel, deu pra pensar alguma coisa esses dias, Daniel? Postou! Onde nós estamos? A menina tinha tudo, vai e mata. Suzane von Richthofen está presa já há bastante tempo. A gente sabe que cadeia pune, ninguém gosta de perder a liberdade. Mas, Robério, você como sensitivo, como vidente, como espiritualista, você consegue ver o interior da Suzane? Ela se arrepende de ter assassinado os pais? Não há um arrependimento, porque ela é dominada por uma corrente do mal. Ela é completamente dominada. Não há esse arrependimento, não há essa dor de alma dela. Por quê? Porque isso não existe. O que existe, na verdade, nela, e que nós precisamos ter cuidado, rezar e pedir, é que essa maldade não venha atingir outras pessoas como está atingindo. Se você buscar quem passou pelo caminho dela depois desse assassinato, não foram felizes também. Matar de uma forma tão brutal. Daniel calado ainda? Pelo menos. Aliás, todas as relações que ela construiu na cadeia, inclusive uma relação homoafetiva, agora ela está com outro namorado. Essas relações não envolvem amor. Nunca, ela não tem isso, ela não tem... Gente, ela totalmente, eu não estou falando da pessoa, estou falando da carga espiritual que tem sobre o karma dela, sobre a vida dela. Ela nunca vai ser feliz, ela nunca vai conseguir dizer eu amo alguém. E quem cruzar esse caminho recebe essa força. É tão chato falar isso, um espiritualista dizer isso, mas a realidade é isto. Por isso que eu digo, olha, se amanhã nós tivermos uma notícia que ela cometeu uma loucura ou deu um fim à vida, um suicídio, é de se esperar. O irmão, se não tirar essa maldade, essa força que está sobre o irmão, ele também pode cometer o mesmo. Essa força é muito forte, ela é muito negativa. Em nenhum momento há nos autos qualquer referência a uma ação impulsiva, a uma ação... Não, tudo foi calculado, tudo foi planejado. Estamos apresentando Robério de Ogum, o Guru. Voltamos a apresentar Robério de Ogum, o Guru.
Robério, você disse agora há pouco que os espíritos da Marísia e do Manfred estão em paz. Em paz, em paz. Você consegue me dizer se eles conseguiram perdoar a Suzane pelo que ela fez? Olha, quando nós chegamos, quando nós paramos, o espírito da mãe dela veio até aqui, se aproximou de nós. E ela me mostrou que eles estão em paz. Ela me mostrou que eles estão bem. Agora, quando a gente fala, a mãe dela perdoou, essa não é a mãe de Suzane, espiritualmente falando, foi uma mãe kármica. Veio ao mundo para cumprir uma missão com ela, cuja missão ela não deixou a mãe cumprir. Ela não é a mãe dela de todas as vidas que ela viveu. Ao contrário, em vidas passadas elas foram inimigas. Isso que Suzane fez, ela já fez numa vida passada. Ela tirou a vida da mãe quando era irmã dela. Então a gente pode dizer que Suzane von Richthofen é uma alma amaldiçoada. Um espírito do mal. Um espírito do mal, um espírito vingativo. Ela precisa sarar dessa doença espiritual. Ela precisa e vai reencarnar em mais vidas para poder pagar por todos esses erros. Esse não foi um assassinato humano. Lógico, por que não? Porque nós não somos humanos, nós somos espírito. E o espírito dela veio para se vingar, veio para destruir, conseguiu destruir. E tomara que não consiga destruir o irmão. Eu acho que nós todos que gostamos da vida, que amamos a Deus, nos resta uma coisa: rezar muito, 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 muito pelo Andrés, para que ele não seja a próxima vítima dessa maldade de Suzane. Suzane von Richthofen seria uma alma tão perversa que por isso a gente pode até justificar e entender tamanha perversão no crime, porque ela poderia ter tramado a morte dos pais de uma maneira menos cruel, mas tamanha a perversão, tamanha a maldade dela, a gente pode entender, ordenar a morte dos pais a golpes de barra de ferro. Olha, você entenda-se, Suzane, ela trouxe de uma vida passada a maldade, a vingança, o mal, e ela encarnou isto. Ela nunca procurou viver bem. Ela nunca. Ela teve todos os momentos da vida dela muito jovem, muito cedo, já dominado por essa maldade. Então, o lado racional dela, o lado humano dela, era totalmente dominado por forças do mal. E o que essas forças diziam para ela que toda hora? Você tem que se vingar, você tem que se vingar, você tem que matar, você tem que fazer o que você fez. Você vê que o tamanho da maldade dela, que ela foi ao encontro de alguém que conseguiu dar a ela aquilo que ela precisava, que era o vício da droga, que era a loucura, que era um amor falso, um sentimento não verdadeiro. Acabou. Ela foi a encarnação do mal. Agora vamos explicar bem, até para que não haja erros na minha interpretação. Pelo menos assim eu entendi da sua explicação, Robério. Do âmbito humano, os irmãos Cravinhos são assassinos. Eles são os executores do crime, a mando da Suzane. Mas do âmbito espiritual, os irmãos Cravinhos são vítimas de Suzane? Olha, vamos separar o humano. Eu, como ser humano, não perdoo o que eles fizeram. Como espiritualista, eu vou entender que esta força do mal da Suzane, essa força descabível da Suzane, induziu eles a fazerem isso, levou eles a fazerem isso, deu coragem para eles fazerem o que fizeram, deu a força deste mal para eles cometerem o que cometeram. Se não existisse Suzane na vida dos irmãos Cravinho, nós nunca iríamos estar falando do que eles cometeram. Nunca nós iríamos. E se fosse o contrário, se não existisse os irmãos Cravinhos na vida de Suzane, ela arrumaria uma outra maneira de cometer o mesmo crime? Lógico, ela arrumaria. E você vê que essa força oculta, essa força do mal que Suzane teve, analisa. Por que o Andrés não evitou tudo o que ele evitou? Porque ele estava sob efeito de droga os 2 últimos dias.
O menino ele foi usado. O menino, e quem é que causou tudo isso? Suzane. Então, se não fosse os irmãos Cravinho, seria um outro que esta maldição iria fazer encontrar na rua e ela fingir que estava apaixonada por ele, porque ela nunca foi apaixonada por ele. Suzane não tem a essência para amar um amor, para pensar num casamento, para pensar em construir uma família. Isso não habita o karma dela, isso não habita o espírito dela. Ao contrário, ela é contra tudo isto. Então, assim, grave o que fez os irmãos Cravinho, lógico, do ponto humano, mas olhando espiritualmente, sem o menor medo de errar, Suzane foi quem fez tudo o que fez e levou eles a fazerem o que eles fizeram. Robério, na época dos assassinatos, em 2002, quando o IML esteve aqui no local e retirou os corpos, você também esteve aqui na época dos fatos. O espírito da Marísia já não estava mais aqui? Olha, quando o IML veio para recolher os corpos, ela ganhou tanta luz que só estava o corpo, o espírito já tinha ido para o plano espiritual. Mentores espirituais veio ao encontro do espírito dela para levar, porque ela foi, humanamente, o corpo que mais sofreu foi o dela. O corpo dela foi, ela não conseguia desencarnar, não conseguia deixar, e que mostra o espírito dela, que foi o espírito dela que via a Suzane dentro da casa. Ela foi a primeira, ela acordou, e ela não desencarnou nem na primeira, nem na segunda pancada. Foram 6 barras de ferro. Exatamente, ela ficou mais tempo, ela ficou sofrendo. Os mentores espirituais veio, abraçou esse espírito e levou. Então, quando esse corpo ele deixou a residência, o espírito dela já não estava, o do marido acompanhou. Caso essa maldição não venha a ser quebrada, essa maldição pode encarnar em uma outra vida daqui para frente? Nós precisamos entender que ela veio a esse mundo como inimigos do pai, da mãe e do irmão. Isso que ela veio. E ela cumpriu essa vingança, ela fez essa vingança. Se Suzane ela não se livrar dessa maldição, ela vai voltar em outras vidas para pagar os erros que ela cometeu aqui. Agora, o que sobra dessa maldição de Suzane, aquilo que eu pedi para todo mundo, vamos rezar muito pelo irmão dela. Vamos pedir para que ele se livre dessa maldição. Vamos orar, pedir, não importa a religião, pedir para Deus, pedir para que os mentores espirituais livrem esse menino. Você disse que os pais da Suzane, os espíritos deles, estão em paz. Em paz. A Suzane von Richthofen, depois que falecer, caso essa maldição não venha a ser quebrada, vai sofrer muito? Eu acho muito difícil. Não vamos falar de Suzane, vamos falar assim de um contexto geral. Quando um espírito ele desencarna, como é o da Suzane, ele vai muitos anos para aceitar a morte. Muitos anos, muito. E o que ele se torna? Ele se torna um espírito sem luz, não aceitando a morte. Ele vai conviver no nosso meio, espalhando toda a negatividade possível. Por isso que era muito importante que ela aproveitasse a vida que ela ainda tem para ela se cuidar espiritualmente, para ela buscar Deus numa intensidade muito grande, buscar Deus de verdade para ela poder se livrar disso. Porque eu acho difícil quando um espírito assim, ele deixa a matéria, ele deixa o nosso mundo, ele aceitar a vida após a morte. Suzane von Richthofen está condenada ao inferno? Eu não conheço, eu não posso falar de inferno. A minha religião me ensina que o espírito que não ganha luz, o espírito que não aceita a morte após a vida, ele vai vagar, ele vai ser um espírito sem luz, ele vai ser um espírito perturbado e vai nos perturbar. Porque o maior inimigo dos humanos é o espírito obsessor. Robério, para a gente finalizar, caso a Suzane venha a assistir essa nossa entrevista, o
que você, como espiritualista, diria para ela? Que nunca é tarde para a gente dar luz ao nosso espírito. Nunca é tarde para a gente buscar a paz. Nunca é tarde para a gente procurar Deus através da nossa fé, da nossa oração, da nossa crença. Suzane, reze, busca Deus, muda tudo. Lute para tirar essa influência negativa que há na sua vida. Ainda é tempo para isso e Deus permite quando a gente quer. Eu tenho certeza, se você se voltar a Deus, se você procurar Deus, você vai encontrar Deus. E esses pensamentos, essa angústia que você sente, essa falta de paz de espírito, essa perturbação que você tem, ela vai sarar e você vai viver melhor. O mesmo eu digo ao Andreas von Richthofen, irmão da Suzane, que infelizmente foi abordado recentemente aí com confusão mental, aparentando ter consumido drogas ilícitas. Um garoto de 29 anos de idade. Robério de Ogum, se ele pudesse nos escutar, o que você diria? Meu amigo, você precisa buscar Deus, mas nós, seres humanos, precisamos rezar por você. Nós precisamos ter uma reza forte, uma conversa forte com Deus, um pedido forte com Deus, para que você possa se livrar de tudo isso. Mas Deus disse, me ajuda que te ajudareis. Então você tem que se ajudar nesse momento. Você tem que buscar Deus. Você tem tudo para ter uma carreira brilhante. Você tem tudo para ser um grande profissional na vida. Você é um ser humano do bem, mas perturbado pelo mal kármico que você pegou na sua vida, vindo da sua irmã. Então eu acho que você tem que buscar Deus. E nós seres humanos, quem está assistindo esse programa, não custa nada no dia de hoje rezar um Pai Nosso, rezar uma Ave Maria, pedir para Deus por esse menino, pedir para Deus para que Deus livre ele de toda essa maldição. Eu acho que isso é obrigação nossa e nós devemos de fazer isso por ele. Nós devemos, na nossa oração, colocar o nome dele, colocar no nosso pensamento ele, porque é um ser humano que está sofrendo uma dor de alma muito grande, uma dor de alma que tira a paz dele e que rouba o sossego dele. Meu amigo, minha amiga, se você sente perturbações espirituais na sua casa, no seu trabalho ou no seu comércio, eleva o teu pensamento a Deus. Não tente fazer nenhuma simpatia, mas reze, fale com Deus, pede para o Criador de todas as coisas levar paz ao seu ambiente de trabalho, ao seu ambiente familiar. Reze o Pai Nosso, creia em Deus Pai, e peça para que todos os santos, guias e orixás visite a sua casa, visite o seu local de trabalho e traga harmonia, traga paz, traga defesa para tirar dos seus caminhos a influência negativa de espíritos obsessores. E levar o pensamento a Deus, conversar com Deus, é alimentar a alma, é tranquilizar o espírito. E aí Deus, que é o Criador de todas as coisas, com certeza Ele vai permitir que os guias, os santos e os orixás venham ao teu encontro. Vai à tua moradia e vai levar paz. Para Deus nada é impossível e tudo é permitido. Há muito mistério sobre o que é a vida e a morte. Há muitas perguntas sem respostas. Mas também há quem possa amenizar esses tormentos. Robério de Ogum, o Guru.